Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, o EDD que nessa temporada trata de assuntos dos mais diversos, alguns direcionados especificamente para economistas, outros para o público de uma forma geral. Hoje a gente vai falar sobre economia da saúde. Você sabe o que é? Eu não, mas eu trouxe alguém aqui que domina essa área e que vai falar um pouquinho para a gente. Dr. Alexandre Bugelli, prazer. Seja muito bem-vindo a essa temporada do EDD. Eu queria que você se apresentasse e falasse para mim aquilo que você estava falando antes de a gente começar a gravar. Fala um pouquinho do seu currículo, porque eu fui anotar aqui e quase acaba o papel. Não, olha só, Beto, obrigado pelo convite, agradeço a iniciativa e parabenizo a iniciativa do Sindicato e do Corecon, do Economia Dia a Dia. Acho excelente poder divulgar as ideias dos economistas, questões sobre mercado, sobre tendências, enfim. Vou ser breve, né? Na verdade não é tão longo assim. Eu sou economista de formação com mestrado em economia política e fiz um doutorado em saúde pública com opção, com foco na organização do serviço de saúde e economia da saúde. Me interesso muito pelo assunto, eu acho que há um mercado muito grande em termos de profissionais de economia na economia da saúde. É uma área da ciência econômica relativamente nova, se a gente considerar que a medicina tem aí os primeiros registros no egípcio de 4.000, 5.000 anos da prática médica, e a economia tem aí seus 250 anos, a economia da saúde surge praticamente em 1963 com um artigo do Kenneth Arrow, que é um economista que se dedicou a estudar a simetria de informação e acabou sendo o ponto de partida da economia da saúde. Tem aí seus 60 anos, né? Então, é isso. Alexandre, como eu disse, eu não sou economista, eu sou jornalista. Eu já conversei aqui com economistas de vários segmentos ao longo dessa temporada do EDD. O pessoal da minha equipe aqui, alguém sabe o que faz o economista da saúde? Lucas não sabe. Sabe o que faz o economista da saúde? Ninguém sabe o que é economia da saúde. Explica pra gente, explica pro pessoal que está em casa, explica para aquele jovem que está pensando em fazer economia e trabalhar na bolsa. Bom, olha só, vamos partir do princípio de que por que há necessidade de uma área específica da economia que trata da saúde, né? Se nós pensarmos que há certas especificidades em alguns mercados, por exemplo, o mercado de transporte. Por que não existe economia de transporte? Na verdade, existe. Existem economistas que se especializam, por exemplo, na área do setor de transporte, na indústria petroquímica. A economia da saúde, esse artigo do Kenneth Arrow, ele é bem claro, ela tem como base a ideia de que no mercado de saúde há uma grande quantidade de incerteza. Então existe incerteza de forma muito maior do que em qualquer outro mercado, né? É simples. Parte da questão da simetria de informações. Vou ser bem breve aqui, uma coisa muito simples. Na realidade, você quando vai consumir um produto ou um serviço de saúde, quando você vai consumir saúde, o mercado de saúde ele é um dos poucos raros em que você precisa de um agente terceiro. Quem é o agente terceiro? É o médico. Sim. As pessoas não têm. Quando você vai comprar uma camisa, você tem preferências, você tem renda, você tem uma série de variáveis que te levam a consumir uma camisa de determinado tipo. A saúde é diferente. O estado de saúde do indivíduo ele é desconhecido também pelo médico, mas a classe médica tem um pouco mais de conhecimento. Tá? Então, existe aí assimetria de informação. Você precisa de um agente para consumir serviços de bem de saúde, é necessária a ação de um agente terceiro, nesse caso médicos, laboratórios, enfim. Então essa questão da informação imperfeita é que gera o fato de que a demanda por a saúde, vou chamar a demanda de saúde, são serviços de bem de saúde. A demanda por saúde ela é dita uma demanda derivada diferentemente dos outros bens, porque ela depende do estado de saúde individual que é incerto. E onde o economista entra nesse meio de campo aí? Olha só, existem várias áreas de atuação para economista da saúde. Primeiro, o mercado. O mercado de saúde ele tem uma tendência à concentração de mercado, ou seja, é uma falha de mercado, né? Na realidade,
os serviços e produtos de saúde, eles exigem escala de produção. Essa escala de produção leva à concentração de mercados. Concentração de mercados simplesmente são os monopólios e oligopólios. Né? Por quê? Porque exige escala. Os equipamentos são caros. Há uma outra diferença em relação aos outros setores. Muitas vezes nos setores tradicionais da economia, o avanço tecnológico leva à redução do custo. Na saúde, não. O avanço tecnológico muitas vezes leva a uma melhor informação, ao melhor diagnóstico, e isso é contrário à redução do custo. Então há uma tendência ao aumento do custo. Então daí a necessidade de você ter escala de produção, você atender muitas pessoas para um determinado serviço. E isso leva a essa tendência à concentração de mercado. Tá, Alexandre, eu sou um jovem que vai prestar vestibular e tenho interesse por economia. Eu vou ingressar na faculdade, no curso de economia, e em um determinado momento eu preciso escolher uma área. Todo mundo já passou por isso na economia e em todos os outros segmentos. Para o pessoal que está assistindo a gente entender o que eu vou fazer quando eu me tornar um economista na saúde. Então, qual que é o sex appeal da profissão? Deixa eu só retornar um pouquinho. Então, o mercado é um dos fatores. E aí eu vou dirigir exatamente porque isso mostra o mercado para o economista. Né? A ação do Estado, é necessária uma ação do Estado. Como há várias falhas de mercado, há a necessidade de que o Estado intervenha no mercado, mesmo nos países liberais. Né? Com exceção dos Estados Unidos, que realmente é uma exceção. O sistema de saúde é realmente um sistema praticamente quase 100% privado. Então existe o mercado, existe a questão da regulação, que é essa questão do Estado entrar. Existe na área de saúde a avaliação econômica da saúde. Aí entra o papel dos economistas e daquele jovem que quer entrar no mercado de economia da saúde. Os laboratórios, grandes laboratórios, não vou citar aqui nomes, mas grandes laboratórios multinacionais, nacionais, autarquias, o Ministério da Saúde, agências reguladoras necessitam de ação do economista da saúde, principalmente numa prática que se chama avaliação econômica da saúde, avaliação de tecnologia de saúde, economia da saúde e pesquisa de resultados, né? Onde se compara custos e benefícios de cada intervenção, de cada nova tecnologia de saúde, umas em relação a outras, e o economista fornece subsídios para a melhor alocação dos recursos, para escolhas. Né? Então, existe essa área que é muito grande. Né? No poder público, para o poder público tem uma demanda também por essa mão de obra? Existe uma demanda muito grande. Existe o IPEA, existe a Agência Nacional de Saúde, existe o CAD, o Ministério da Saúde, BNDES, Agência de Fomento e Desenvolvimento, mesmo prefeituras. Existe um campo bastante aberto para a ação dos novos economistas da saúde, que eu espero que a gente felizmente está saindo desse período de pandemia. Nesse período ficou muito em destaque a Anvisa, a equipe da Anvisa, na questão de aprovação de vacinas, de testes e etc, etc. Tem um economista da saúde lá dentro também auxiliando nisso? Tem. Olha só, quando se avalia uma nova tecnologia de saúde, existem alguns métodos para que você adote determinada tecnologia em detrimento à outra, quando você avalia uma tecnologia. Do ponto de vista da ciência biomédica, da medicina, da epidemiologia, você tem que testar primeiro, do ponto de vista da eficácia, né? Se aquele produto ele é eficaz, ele dá uma resposta a uma questão de saúde, a uma demanda de saúde, a um problema de saúde. Né? Por exemplo, a epidemia de Covid-19. Depois você tem que provar, é necessário provar a efetividade, a eficácia. Ela prova que aquilo dá uma resposta, mas num ambiente controlado de laboratório. A efetividade é quando você aplica aquilo no mundo real, numa população, e você também é parte do estudo. E aí, para você adotar aquilo como prática, política pública ou intervenção, é necessário que haja ação do economista para verificar se aquilo é eficiente, ou seja, se o custo e o benefício
Nós temos aí um debate enorme sobre drogas vou dar um exemplo, para doenças raras, vou sair um pouco da pandemia para dar um exemplo do papel do economista. Sim. Então, muitas vezes nós olhamos, olha, o laboratório tal lançou para uma determinada doença rara uma droga que custa R$500 mil uma dose única, mas resolve o problema, né? Talvez do ponto de vista de um sistema como o SUS, que é muito grande e atende muita gente, não faça muito sentido, mas para um sistema universal, como o sistema inglês, que também é um sistema universal, e é um sistema que tem um orçamento muito maior para a saúde, e exige que a saúde pública atenda a população de forma ampla, faça sentido, porque talvez o tratamento para uma criança que tem uma doença degenerativa custe muito mais do que uma droga que custa, por exemplo, R$500 mil. Entendi. Sob o ponto de vista do economista, é o economista que vai avaliar se os ganhos de vida são compatíveis com aquele custo. Então, muitas vezes, nós nos perguntamos, puxa vida, por que será que o laboratório está lançando uma droga, um remédio ou um equipamento muito caro para uma doença rara? Na realidade, do ponto de vista econômico, isso é um incentivo para que outros agentes, outras empresas ou organizações, por uma questão de concorrência, busquem dar uma outra resposta. Então, essa também é uma das perspectivas da economia da saúde, né? A gente conversou, eu não sei exatamente quando que esse programa vai ao ar, então eu não sei se o programa com o Dr. Guilherme Messas já foi ao ar, ou se não, se foi, procurem aqui no nosso canal que vai estar disponível. Se não foi, aguardem que nos próximos dias com certeza vai ao ar. Foi uma entrevista muito interessante e com o Dr. Guilherme a gente conversou um pouco sobre a construção de políticas públicas para o combate e regulamentação do consumo de álcool e combate e tratamento de drogas hoje consideradas ilícitas. A construção de políticas públicas. O economista da saúde participa desse debate também, ele dá subsídios para o gestor público adotar, criar ou não uma determinada política de combate, no caso do álcool, drogas, por exemplo? Se permite só fazer um ajuste aqui, o uso abusivo do álcool. Abusivo, claro. Do álcool. Não o uso do álcool de uma forma geral, porque dá uma conotação um pouco, talvez, moral para. Sim. Mas o consumo abusivo do álcool, né? Políticas que mitiguem o uso abusivo do álcool e tudo isso que possa trazer como prejuízo para a sociedade, como absenteísmo no trabalho, queda de produtividade, acidentes, enfim, uma série violência, etc. Violência, uma série de questões. É óbvio que o economista da saúde tem um papel lá importante, mas no caso específico do Brasil, e eu conheço o trabalho do professor Messas, porque eu fiz parte da iniciativa das primeiras reuniões do Conselho de Regulação do Álcool, a participação dos economistas de uma forma geral, né? A questão de você utilizar impostos para reduzir o consumo abusivo do álcool, ela é uma discussão global, né? Onde nós tivemos sucessos em alguns países, né? E em alguns países há uma discussão a respeito. Existe toda uma questão de elasticidade dos diferentes, porque cada produto tem uma elasticidade de preço da demanda, quer dizer, uma sensibilidade em relação ao aumento do preço do bem e o seu consumo, né? A sua demanda. E no caso do Brasil, existem estudos do IPEA, não necessariamente em relação à economia da saúde, mas no final por uma questão de saúde, que indicam que há diferentes elasticidades. Então sempre há um papel do economista. Né? Eu acho que é importante a gente colocar que esse é uma questão nacional, é um debate que precisa da participação dos economistas. E a economia da saúde vai dizer, do ponto de vista de intervenção, ela vai avaliar entre um aumento de imposto ou uma campanha de promoção na televisão, ou ambos e uma outra tipo de intervenção, vai avaliar exatamente essa questão do custo-efetividade. Né? Qual é o menor custo, dado que uma tecnologia é efetiva. Então vai avaliar qual é a melhor relação custo-efetividade, na verdade vai avaliar a eficiência de diferentes formas de você se dedicar a essa questão. Hoje, os economistas estão sendo ouvidos no Brasil para a criação dessas políticas, e lá fora, como que funciona? Os economistas estão sendo ouvidos?
Olha, no que diz respeito a gente essa questão? falar que os economistas estão sendo ouvidos, eu não sei, mas eu sei que há iniciativas fantásticas aqui no Brasil, tá? Então eu vou falar assim de algumas iniciativas, por exemplo, vou citar aqui o IEPS, que é ligado ao economista Hermínio Fraga, que é uma organização sem fins lucrativos que promove estudos na área de políticas, estudos econômicos na área de políticas públicas de saúde. Tá? Então produz relatórios, tem um banco de dados, né? É bacana porque é sem fins lucrativos. Existem outras entidades. Como chama a iniciativa? Repete pra gente. Instituto de Economia de Políticas de Saúde. Tá? Instituto de Estudos de Economia de Saúde, é o IEPS. E existem outros também. Né? Então, eu acho que a própria produção científica de economistas da saúde, por exemplo, nós temos aqui economistas do Banco Mundial, brasileiros que trabalham no Banco Mundial, o César Medici é um deles, que trabalham em Washington e que dão suporte a políticas de saúde. Né? Nada surge sem, em termos de política que envolva variáveis econômicas, sem escutar os economistas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, as pessoas talvez não saibam, né? Mas quando a gente está discutindo, a gente está vendo um debate político aí, eu não vou falar de política, não se assusta. Não se preocupe. Não, na verdade, a questão de programas de transferência de renda como Renda Brasil, Bolsa Família, né? Na verdade, todos esses programas surgiram do estudo do BID, do Banco Mundial. Na verdade, eles são programas de transferência de renda condicionada, né? E eles, na verdade, foram concebidos exatamente para você ensinar a uma determinada população o caminho da saúde pública e da educação pública. Né? Então, famílias que colocavam crianças... Peraí, Alexandre, você falou que não queria falar de política, a gente precisa polemizar para poder dar audiência. Então, não foram os comunistas que criaram isso? Foi uma iniciativa dos bancos? Conditional Cash Transfer, que é o nome oficial, existiu em Nova York. Existe Chile Cresce Contigo no Chile, existe no México, o programa Progressa, existe em vários países. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que foi feito um programa piloto numa cidade em Minas Gerais, em Campinas. Isso foi expandido de forma um pouco modesta durante um governo do Fernando Henrique Cardoso e depois foi expandido em nível nacional pelo governo do presidente Lula. Mas, na verdade, é um modelo do Banco Mundial. É você dar incentivos financeiros para que as famílias não coloquem os filhos. É alocação de recursos. Eu ponho meu filho para trabalhar no canavial, ou eu recebo uma renda e coloco ele na escola para ver se e mando ele para o posto de saúde para ver se eu consigo mudar a médio e longo prazo a situação da minha família. Na verdade, é um programa liberal. É uma política liberal. É uma política liberal. No final é uma política liberal. Você falou muito bem, é uma política liberal. Na verdade, eu vou fazer uma breve aqui. Eu fui fazer doutorado em saúde pública no Canadá. E as pessoas perguntam, por que você fez no Brasil? Primeiro, eu fui um pouquinho mais velho fazer o doutorado, né? Mas não foi por isso. Na verdade, eu tinha uma curiosidade muito grande em relação ao Canadá, que é um estado um estado liberal, com políticas de bem-estar, de welfare state. Então, é possível você ter um Estado liberal com políticas sociais. Isso não é incompatível. Não existe incompatibilidade entre essas duas coisas. Então, me chamou muito a atenção... Tem um monte de gente agora assistindo a cabeça. Tá... Como assim? Como assim? Estão xingando você agora em casa. Eu imagino. Porque não é impossível, né? Eu não sei. Eu vi isso e eu posso te dar exemplos, né? Na verdade, você no Canadá, um casal que tem filhos, que tem filhos novos, recebe auxílio do governo. Existe licença paternidade, né? Eu não sei se eu estou entrando aqui numa seara talvez um pouco, mas enfim, desmistificar um pouco dessa questão do liberal e dos esquerdistas também, que não existe. Existe um equilíbrio e eu acho que esse é um pouco o papel do economista. Né? Na verdade, se a gente olhar a história da economia, fomos lá, olhar lá para trás com o Adam Smith, também devo começar a apanhar de alguns economistas agora, mas se a gente for olhar lá para trás, a ciência econômica não faz sentido se ela não for um meio, um instrumento emancipatório da sociedade. Total.
Né? Total. Você falou algumas vezes sobre a sua formação. Você se formou em economista e depois você se formou em saúde pública. Não, mestrado em economia também, mestrado e em depois economia, no final doutorado em saúde pública. Depois doutorado em saúde pública. Hoje já o caminho ainda é esse ou já tem um curso específico para quem tem interesse? No Brasil, infelizmente, os cursos de economia da saúde, eles estão disponíveis na especialização. Na verdade, você faz economia e você pode fazer um curso, e alguns cursos de especialização, necessariamente você não precisa ser economista, você precisa ter um diploma de graduação, qualquer área de interesse. Mas eu acho uma falha, eu acho que um curso de fundamentos de economia da saúde deveria ser, pelo menos, optativa na formação básica dos economistas, para conhecer, os novos economistas conhecerem o que é economia da saúde. Né? Então eu acho que isso era uma coisa interessante. Um outro aspecto que eu observo aqui no Brasil, que é muito interessante, eu dou aula em 2 cursos de especialização e 99% dos alunos são médicos. Médicos que vão fazer curso de gestão. E muitos médicos vão fazer curso de economia de saúde, como doutorado ou mestrado, fora do Brasil. Então hoje, apesar de termos grandes economistas de saúde no Brasil, temos até a Associação Brasileira de Economia da Saúde, a ABRES, mas nós temos muitos economistas de saúde que têm como base a medicina. Né? Talvez por uma questão de recursos, podem viajar, fazer cursos lá fora, mas nós temos cursos de especialização. Vou citar aqui só o da USP, para não citar nenhuma organização privada. A USP tem um curso de especialização, eu acho que era de 24 meses, acho que agora é de 12 meses, em economia da saúde. Né? A média do período de especialização é esse, 12, 24 meses? Um ano, 24 meses. Normalmente no exterior é nível de mestrado ou doutorado, 1 ano ou 2 anos. Entendi. Antes de a gente começar a gravar, você citou que as empresas, a gente falou sobre a atuação do economista da saúde, a gente falou do setor público, a gente falou do setor privado, falamos de bancos. Você falou, antes de a gente começar a gravar, de empresas de setores, sei lá, como cosméticos, cuidados, que também trabalham e precisam do trabalho do economista da saúde. Fala um pouquinho sobre esse mercado também. Bom, o mercado... Você até citou, acho que a gente pode citar aqui. Não, o mercado, quando eu falei laboratórios, empresas... eu não quis ser específico na área de cosmético, apesar do SUS ter a ver com cosmético. Você não usa um cosmético hoje ou come um produto industrializado sem o aval da Anvisa. Sim. Então a saúde pública está nesse mercado também. Mas o que eu quis dizer são mais os laboratórios mesmos. Né? Só para a gente ter uma ideia do que é o mercado de saúde no Brasil, não sei se o Messas falou a respeito disso, mas o setor saúde no Brasil representa, em termos de investimento, 9,4% do PIB. Uau! Do PIB, sendo que 59%, praticamente 60% dos recursos são destinados ao setor privado, que cobre só 25% da população, e os outros 41% são destinados ao SUS, que atende 75% da população. Então você veja que esse desequilíbrio exige que haja economistas preocupados com a questão da saúde no Brasil. Né? Eu acho que é um setor ainda, a economia da saúde é uma área ainda da economia relativamente recente no país. Né? Então, é necessário, em muitas conversas, mudou um pouco. Né? Antigamente, quando eu falava que estava fazendo doutorado em saúde pública, os economistas perguntavam, mas por que você não foi fazer em finanças ou em... Eu falei, puxa vida, eu acho que talvez não seja tão... Não há um sex appeal. A saúde e a educação não tem um sex appeal. As pessoas olham muito o mercado financeiro. Mas voltando à tua questão, existe um mercado muito grande a ser explorado. Ontem mesmo eu recebo alertas de várias redes sociais ligadas às profissões, né? E há vagas abertas em laboratórios para economistas de saúde, estrategistas em economia da saúde. É comum, as empresas usam esse tipo de profissional e muitas vezes acabam contratando profissionais de outras áreas e formando dentro da própria empresa. É o caso na especialização, eu encontro pessoas que estão trabalhando em empresas já, que não são da área da saúde,
estão na gestão e ficam surpresos em conhecer a economia da saúde e eu fico feliz que ficam surpresos positivamente. Né? Professor Alexandre, para a gente encerrar, eu não sei exatamente quando que esse programa vai ao ar, eu até fiz essa ressalva na entrevista com o Dr. Guilherme. A gente está gravando em outubro, dia 20 de outubro, logo a gente tem eleições aí e segundo turno para governador e presidente, etc. Eu espero que todo mundo tenha votado bem, tenha sido tudo em paz, independente do seu candidato, que todo mundo tenha ido votar e voltado para casa de forma segura. Nesse período eleitoral a gente vê todo mundo falar sobre saúde. Se todo hospital que fosse prometido fosse construído, a gente ia ter mais hospital do que gente para ser atendido. E no final a gente vê que isso não acontece. Mas a gente sempre tem o debate do mais Estado, menos Estado. Privatiza, não privatiza. Muito dinheiro para o SUS, pouco dinheiro para o SUS. A minha pergunta é especificamente sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Hoje, ele atende 70% da população, como você nos falou. Ele recebe os recursos necessários para atender essas pessoas? O SUS precisa de mais dinheiro ou o SUS precisa de uma melhor gestão? Ou a gente precisa contratar mais OSs para que não fique tudo na gestão do poder público? É um assunto espinhoso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha só, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu tenho, nos cursos que eu tenho dado, que são em entidades privadas, fundação de entidade privada, não é pública, né? Enfim, há muitos profissionais do SUS fazendo curso. Né? Eu vou te dizer o seguinte, você falou em precisa de mais recursos, de mais gestão. Precisa dos dois. Por quê? Hoje nós temos em torno de 10% da população de 65 anos ou mais. Em 2030 nós vamos ter, em 2060 nós vamos ter 30% da população com 65 anos ou mais. Ou seja, a nossa pirâmide etária, a nossa distribuição por faixa etária, nós não somos mais um país jovem. Sem dúvida é necessário um choque de gestão no SUS, né? Mas aqui eu vou falar de algumas experiências que talvez você falou, olha, a apresentação, a entrevista é para pessoas não economistas também. Talvez as pessoas não saibam, mas além da gente olhar, em muitos fóruns a gente vai e existe essa questão de uma dicotomia e parece que há uma guerra entre o público e o privado. Na realidade existe uma competição e sem dúvida se a preponderância do privado sobre o público acaba afetando a qualidade dos serviços no Brasil, né? E principalmente esse desequilíbrio em termos de orçamento. Mas existem iniciativas como o PROAD-SUS, que é um intercâmbio entre alguns hospitais de excelência, aí eu vou ser condenado também para o pessoal da saúde, porque nós vamos ver que isso é no Sul, região Sul e Sudeste, são 6, 7 hospitais de excelência que fazem qualificação de profissionais do SUS na área de gestão e de avaliação de tecnologia de saúde. Aí também me lembrando, você perguntou como é que existe cursos de economia da saúde. Existem nos hospitais, muitos hospitais hoje têm escolas e cursos de avaliação econômica de saúde. Esse é um outro caminho também. Na verdade, a pessoa não precisa ter um diploma de economia da saúde, muito pelo contrário, se ele já é economista ou se ele trabalha na área de saúde, ele pode ir para esse caminho. Mas voltando à questão, e existe também a simbiose do outro lado. Há alguns anos, os planos de saúde e os hospitais particulares, ou seja, a saúde suplementar no Brasil, acabou adotando a prática da atenção primária, que é a estratégia saúde da família. Por quê? Porque eles verificaram que o quê? A estratégia saúde da família resultou numa redução de internação hospitalares e, em termos de recurso, de bilhões para os cofres do SUS. E os planos de saúde, eles são agentes econômicos, eles não são bobos, eles são economistas, muitos economistas. E na realidade isto foi uma prática que foi adotada por planos de saúde de hospitais, que hoje têm como prática a atenção primária, a prevenção de saúde. Por quê? Porque o custo dos planos de saúde, da saúde suplementar, dos custos hospitalares, são uma grande parte, são a maior parte dos custos dos planos de saúde. Então, reduzir o número de internações
É muito bom. Então, eles acabaram adotando. Então, existe essa espécie de simbiose. Mas, sem dúvida, a gente precisa de gestão, né? E recursos também, né? Eu tenho estudado recentemente os dados do CIOPS, que é a plataforma do governo para investimentos na saúde, e os investimentos foram reduzindo mesmo, né? Na verdade, depois da aprovação da PEC, Emenda Constitucional 95, em 2016, os recursos para a saúde pública foram congelados do ano para o ano, pelo orçamento do ano de 2017, reajustados apenas pela inflação. Você imagina, a população idosa está crescendo, você tem reajuste pela inflação, quando na realidade deveria haver aumentos reais dos orçamentos para a saúde no Brasil, porque em termos de porcentagem, 9%, 9,5% é a mesma proporção de países da OCDE em relação ao PIB, mas o nosso PIB per capita é baixo. Então nós temos uma deficiência em termos de investimento também, grande. Para a gente encerrar, ao longo dessa temporada do EDD, eu conversei com vários economistas e pessoas ligadas a outras áreas, e vira e mexe, a gente fala sobre educação, e quando a gente fala sobre educação, sempre cai no tema, na pauta de que a gente precisa criar um plano de nação para a educação, não um plano de governo, não algo que dure 4 anos e depois seja interrompido, ou que dure 8 anos e seja interrompido. Um plano de nação para médio e longo prazo para a educação. Pensando na saúde e na saúde pública, falta também um plano de nação visando isso que você falou, que a nossa população está envelhecendo. Falta criar estratégias e mecanismos a longo prazo para a saúde pública? Não, sim, olha só, você tocou num assunto que é muito caro para mim, fez parte da minha pesquisa de doutorado, a questão da educação e resultado em saúde, né? No meu caso, eu estudei como indicador a mortalidade infantil, e está provado que maior a educação, menor a mortalidade infantil. Mas, só voltando e tomando como exemplo o programa Bolsa Família, se a gente pensar no tripé renda, saúde e educação do programa Bolsa Família, por exemplo, programa de transferência de renda independente, no Brasil, o tripé da educação foi o mais fraco. Nós tivemos muito mais avanços no SUS, apesar de termos tido os avanços na educação, foi muito modesto em relação aos avanços do SUS. Então nós precisamos realmente de investimento, e está mais do que provado que a educação tem impactos positivos na saúde da população, ou negativos na saúde da população. Então é fundamental o investimento na educação. Mais do que investimento na educação, eu acho que é necessário, como você falou, plano, estratégias bem delimitadas, traçar objetivos, né? Para a saúde também? Para a saúde também, sem dúvida, para a saúde também, né? Para a saúde eu diria que hoje, você está falando em gestão, eu não vou dizer que o SUS é perfeito, mas com os recursos que o SUS tem, ele faz muito. Nós não sabemos, as pessoas não sabem, né? Mas recebemos economistas de outros países aqui, de outras universidades, e eles ficam espantados com os resultados aqui, na verdade, né? Eu não vou dizer que não há problemas, né? Mas eu vou dizer que o SUS, ele faz muito com pouco. Na verdade, essa estratégia Saúde da Família, ela é uma estratégia muito boa, né? O que falta, talvez, seja, do ponto de vista de organização dos serviços, uma maior integração dos serviços, né? Atenção primária, baixa, média e alta complexidade, né? Que estão concentradas nos grandes centros urbanos, né? E onde estão concentrados também os planos de saúde. Os planos de saúde só estão onde tem renda. Então você tem uma população rural, pequenos municípios, e você tem aí o problema de escala, então os municípios pequenos passam, são muitos municípios também, né? Para a gente encerrar, eu já falei isso acho que umas 3, 4 vezes, mas é que o tema rende, as perguntas vão surgindo e as dúvidas continuam, mas agora para a gente encerrar de verdade, essa política de descrédito das vacinas, aproveitando a sua expertise em saúde pública e a sua expertise em economia, que prejuízos isso pode trazer para a gente do ponto de vista de saúde? Eu acho que é meio óbvio, mas do ponto de vista econômico Olha também. só,
eu não vou tomar um ponto de vista político, eu vou acabar chegando lá de alguma forma, mas vamos tomar do ponto de vista do comportamento social, né? O que eu tive uma experiência no exterior, né? O movimento anti-vacina já existia nos Estados da América do Norte, né? Mas se você observar aqui, olha só, as populações... Ele só importa o que não presta também. Não, olha, as populações dos países desenvolvidos, existe um negócio que se chama transição demográfica, ou seja, mudança na estrutura demográfica do país, e que tem muito a ver com a transição epidemiológica, com o tipo de doença que há no país. Nos países desenvolvidos, a gente vai considerar que no século XVIII e XIX se morria do quê? De peste, de problemas ligados à higiene, né? Enfim. Já no começo do século XX, os países desenvolvidos já tiveram uma redução enorme de doenças infecciosas transmissíveis e uma preponderância muito maior de doenças não transmissíveis, né? E um avanço da expectativa de vida bastante importante, né? Depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, houve um novo período, uma demarcação lá, onde a expectativa de vida subiu muito, uma alta preponderância de doenças não transmissíveis, e hoje alguns países como o Japão já estão vivendo uma quarta transição, que é a proximidade, quase equivalência entre uma mortalidade, uma expectativa de vida muito elevada, né, população longeva, mas praticamente um equilíbrio entre mortalidade entre homens e mulheres, que não é visto em outros países do mundo, e a prevalência de morte por doença coronariana. Então, se a gente imaginar que as populações dos países desenvolvidos, os adultos não tomam vacina há muito tempo. A reação a uma vacina é uma reação normal. As pessoas não querem se deslocar para um lugar, tomar uma agulhada. Mas isso é explicado, né? É explicável em países onde você não convive com doenças infecciosas há muito tempo. Então, eu acho que nós, primeiro, do ponto de vista cultural, o economista é um cientista social. A gente tem que observar como as populações se comportam. Existe essa questão. A outra questão, existe todo um discurso do descrédito, né? Então, quando nós falamos que a vacina, determinada vacina tem 51% de chance de neutralizar um agente patógeno, a gente esquece que a vacina da gripe está aí, e é a mesma proporção. Então, se a gente considerar matematicamente, 50 pessoas em 100 vão pegar a gripe, e aí se você pensar não em termos de neutralizar o patógeno, mas você reduzir os efeitos da doença, e desses 50 pessoas, apenas 8 ou 10 vão precisar de cuidados médicos, e de que dessas 10, 3 vão precisar de hospitalização, e que dessas 3, uma ou nenhuma morre, a vacina, a Anvisa diz, o risco é muito menor do que o benefício, né? Então, criou-se uma polêmica, e essa polêmica acabou atrapalhando um pouco, prejudicando um pouco um dos nossos orgulhos em termos de saúde. Nós temos duas coisas que o Brasil, eu acho que os brasileiros devem ter orgulho, né? Primeiro protocolo para redução do tabagismo. O protocolo brasileiro é modelo para a Organização Mundial de Saúde. E o Programa Nacional de Imunização, ele era orgulho, ele era modelo para os países desenvolvidos. Tanto que as fabricantes de vacina queriam trazer aqui o Brasil por causa da nossa capilaridade, né? Mas, do ponto de vista econômico, isso também tem reflexos, né? Não, sem dúvida, né? Por que a gente vê a volta do sarampo, da polio, essas notícias recentes. Vamos tomar como exemplo uma empresa e a vacina da gripe? Uma empresa, por que as empresas, grandes empresas, dão a vacina da gripe gratuita para os seus funcionários? Do ponto de vista econômico, você tem o absenteísmo, você tem, enfim, uma série de coisas, afastamento, queda de produtividade, complicações de saúde que custam para as empresas que pagam os planos de saúde. E do ponto de vista epidemiológico, é um caos. Nós estamos vendo doenças que já tinham sido erradicadas no país, né? E já convivíamos, né? O Brasil vive o triplo fardo epidemiológico, né? Nós temos uma transição demográfica que está no meio do caminho, ou seja, nós temos idosos precisando então nós temos doenças não transmissíveis, doenças crônicas, nós continuamos com doenças infecciosas, malária, dengue, enfim, e nós temos um excesso de mortalidade por causas externas, violência e acidentes de trânsito. Então o Brasil é a jabuticaba do mundo mesmo, né? Nós estamos no meio do caminho, nós temos uma característica que é esse triplo fardo
epidemiológico, né? Então precisamos tomar cuidado com essa questão da vacinação. Professor Alexandre Bugelli, muito obrigado por Obrigado ter a você, aceitado o Beto. convite de participar Obrigado. dessa temporada do EDD. Eu acho que o papo foi muito interessante, tem muitas outras coisas para a gente conversar dentro desse tema. Você viu que eu tentei encaminhar a última pergunta algumas vezes e aí sempre vão surgindo outros temas, a gente conseguiu prolongar um pouquinho mais. Espero que você volte para a gente conversar sobre outros assuntos ligados à saúde. E para vocês que acompanharam o nosso programa, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, sugerir outros temas. Dá uma olhada por aqui em algum lugar, tem outras entrevistas muito interessantes que a gente fez nessa temporada do Economia Dia a Dia. Eu agradeço por terem acompanhado a gente até aqui e vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.